Olá, eu sou Elizabeth Gravina e você está no canal Audiobook Lendo com a Beth. Nossa leitura de hoje é Morte no Nilo, de Agatha Christie, capítulo 4. Monsieur Poirot! Poirot levantou-se imediatamente. Ele havia ficado no terraço depois que todos os hóspedes tinham se retirado, perdido em meditação, contemplando as pedras negras do rio. Ao ouvir seu nome, foi como se tivesse sido acordado de um sonho, pela voz de uma pessoa culta, segura de si, encantadora e talvez um pouco arrogante. Hercule Poirot encarou Lynette Doyle. Ela usava um chale de veludo vermelho sobre um vestido de cetim branco, e naquele momento lhe pareceu mais bela e imponente do que quando a vira na hora do jantar. "O senhor é Hercule Poirot, não é?" perguntou Lynette. Não era propriamente uma pergunta, em si uma confirmação. "Às suas ordens, madame." "O senhor talvez me conheça." "Conheço. Sei exatamente quem é a senhora." Lynette assentiu com a cabeça como se esperasse por esta resposta. "Quer me acompanhar até a sala de jogo, Monsieur Poirot?" perguntou num tom autoritário. "Preciso muito falar com o senhor." "Pois não, madame." Ela seguiu na frente acompanhada por Poirot. Quando chegaram ao salão, ela pediu que o detetive fechasse a porta. Em seguida, acomodou-se indicando com um gesto o lugar onde Poirot deveria se sentar. Sem hesitação, Lynette Doyle entrou no assunto. "Já ouvi falar muito sobre o senhor e sei que é um homem muito inteligente. Acontece que preciso de ajuda e creio que o senhor é a pessoa indicada para este caso." Poirot inclinou a cabeça. "Bondade sua, madame. Acontece que estou de férias e não pretendo me ocupar com caso algum. Creio que podemos dar um jeito nisso." Ela falou sem arrogância, com a certeza das pessoas que sempre conseguem tudo o que querem. "Estou sendo vítima, Sr. Poirot, de uma intolerável perseguição. Preciso acabar com isso. Pensei a princípio em ir à polícia, mas meu marido acha que não adiantaria." "Talvez se a senhora fosse mais específica," murmurou Poirot com delicadeza. "Claro, vou explicar tudo." Lynette Doyle não hesitava ou titubeava. Sua mente era clara e precisa. Quando se calava um instante, era para poder reformular seu raciocínio e apresentá-lo de forma mais concisa. "Antes de conhecer meu marido, ele estava noivo da senhorita de Belfort, que por acaso é minha amiga. Meu marido rompeu o noivado com ela, não eram feitos um para o outro. Ela, infelizmente, não é da mesma opinião. Sinto muito, mas foi o que aconteceu. Ela fez uma série de ameaças, nas quais não prestei a mínima atenção e, devo dizer, para bem da verdade, nem tentou realizá-las. Preferiu simplesmente nos seguir onde quer que estejamos." Poirot ergueu as sobrancelhas. "Uma estranha vingança. Não só estranha, como ridícula e irritante." Lynette mordeu o lábio inferior. "Posso imaginar. A senhora, segundo me disseram, está em viagem de lua de mel?" "Sim, primeiro fomos a Veneza. Ela estava lá, hospedada no Daniele. Pensei que fosse uma coincidência, um tanto embaraçosa, é verdade, mas sem maiores consequências. Mais tarde, a encontramos no barco indo para Brindisi. Pensamos que ela estava a caminho da Palestina, mas nos enganamos. Assim que chegamos ao Egito, ela já estava esperando por nós." Poirot meneou a cabeça. "E agora?" perguntou. "Subimos o Nilo de barco. Eu esperava encontrá-la a bordo. Quando não a vi, imaginei que tivesse desistido de ser tão infantil. Mas assim que chegamos aqui, a encontramos." Poirot olhou para Lynette e percebeu que, apesar da calma aparente da moça, suas mãos estavam crispadas sobre a mesa. "A senhora teme que isso se prolongue indefinidamente?" "Claro. Tudo isso é completamente estúpido. Jacqueline está se comportando como uma idiota. Pensei que ela tivesse mais orgulho, mais dignidade." "Há ocasiões, madame, que o orgulho e a dignidade desaparecem submersas por emoções mais fortes." "Creio que tem razão," concordou Lynette impaciente. "Mas o que ela espera conseguir com isso?" "Não creio que seja uma questão de conseguir coisa alguma," respondeu Poirot. Esta frase pareceu desagradar Lynette. "O senhor tem razão. Não veio ao caso uma discussão sobre as intenções dela. O ponto crucial da questão é como acabar com isso." "E qual seria a sua sugestão, madame?"
Perguntou Poirot. Bem, certamente nem eu, nem meu marido podemos continuar sendo vítimas deste tipo de perseguição. Deve haver alguma medida legal contra isso. Poirot olhou para Lynette pensativo. Ela os ameaçou em público? Usou termos insultuosos? Tentou agredi-la fisicamente? Não. Nesse caso, madame, não vejo o que possa fazer. Se a moça em questão pode viajar, e se por acaso a senhora e seu marido se encontram no mesmo lugar, é bien. O mundo é livre. Não é o caso dela querer entrar na sua vida particular, pois sempre se encontraram em público, não é? O senhor quer dizer que não pode fazer coisa alguma? Perguntou Lynette indignada. Nada, respondeu Poirot placidamente. Uma vez que a senhorita de Belfort está cometendo ilegalidade nenhuma. Mas é irritante, intolerável mesmo. Compreendo o seu problema, madame, principalmente porque não creio que esteja acostumada a suportar reveses. Lynette pareceu irritada. Deve haver alguma saída, murmurou. Poirot deu de ombros. A senhora pode partir para outros lugares? Sugeriu. E ela me seguirá? Possivelmente. É um absurdo. Também acho. Além do mais, por que devo partir? Como se... Lynette calou-se. Exatamente, madame. Como se... é o ponto crucial, não é? Ela levantou a cabeça e encarou-o. Que quer dizer? Por que se incomoda tanto com isso? Perguntou Poirot noutro tom, debruçando-se sobre a mesa. Por quê? Ora, por ser irritante, já disse. Poirot sacudiu a cabeça. Mas não é só por isso. Como assim? Poirot recostou-se no espaldar da cadeira e cruzou os braços. Écoutez, madame, disse ele num tom impessoal. Uma pequena história. Há 1 ou 2 meses, enquanto eu jantava num restaurante em Londres, escutei a conversa de um casal aparentemente feliz e apaixonado. Os dois discutiam os planos para o futuro. Não pude deixar de escutá-los, uma vez que estávamos muito próximos. O homem de costas para mim e a moça bem em frente. Observei seu rosto intenso. Era o rosto de uma mulher totalmente apaixonada, corpo e alma. Era uma moça que custa se apaixonar, mas quando o faz, transforma isso numa questão de vida ou de morte. Parece que os dois estavam noivos e combinavam algo sobre a lua de mel no Egito. Então, perguntou Lynette. Isso há 2 meses, prosseguiu Poirot. Mas não consegui esquecer o rosto da moça. Lembro-me também da voz do rapaz. Como a senhora pode imaginar, foi aqui no Egito que revi aquele rosto e escutei novamente aquela voz. O rapaz realmente estava em lua de mel, mas com outra mulher. E daí? Já não lhe expliquei o que aconteceu? Perguntou Lynette irritada. Sim. E então? A moça do restaurante referiu-se a uma amiga, protestando que esta nunca a desapontaria. Acho que a senhora era esta amiga. Já lhe disse que fomos amigas, disse Lynette, enrubescendo. E ela confiava na senhora? Sim, respondeu Lynette hesitante. Mas foi tudo tão repentino que não podemos evitar. Realmente essas coisas acontecem, madame. A senhora pertence à igreja anglicana? Sim, respondeu Lynette espantada. Então já deve ter ouvido vários trechos da Bíblia durante os serviços religiosos. Não sei se recorda a história do rei Davi, do pastor rico, que tinha muitos rebanhos, e do pobre, que só possuía uma ovelha. Lembra-se de que, mesmo assim, o pastor rico tirou esta ovelha do pobre? Não foi mais ou menos o que aconteceu com ela? Lynette retesou-se, seus olhos faiscaram. Estou entendendo muito bem onde o senhor quer chegar, Monsieur Poirot. Para falarmos francamente, o senhor acha que eu roubei o noivo da minha melhor amiga. Sob o ponto de vista sentimentaloide, tão ao gosto das pessoas da sua geração, talvez seja verdade. Acontece que a realidade é outra. Não nego que Jack estivesse loucamente apaixonada por Simon, porém a recíproca não era verdadeira. Simon gostava dela, mas creio que mesmo antes de me conhecer, já suspeitava de que havia cometido um grande erro em ficar noivo. Encare os fatos, Sr. Poirot. Que deveria fazer Simon quando descobriu que me amava?
Manter heroicamente sua posição, casar com ela, arruinando desta maneira 3 vidas? Pois duvido que ele a fizesse feliz nessas circunstâncias. É claro que se ele já estivesse casado com Jack quando me conheceu, aí então concordo que deveria continuar com ela. Mesmo assim, não posso garantir que seria a melhor solução. Um noivado não é um compromisso inalterável. Um erro de julgamento, se corrigido em tempo, é melhor do que um casamento desastroso. Concordo que não deve ter sido fácil para Jack. Sinto muito, mas não posso ajudá-la. O que aconteceu foi inevitável. Foi mesmo? Ela encarou Poirot. Como assim? Tudo que a senhora disse é muito lógico e racional, mas não explica uma coisa. O quê? A sua atitude, madame. A senhora poderia estar aborrecida ou com pena da sua amiga. No entanto, reage como se esta perseguição fosse intolerável. Por quê? A única explicação é que se sente culpada. Lynette levantou-se furiosa. Como se atreve? Francamente, Monsieur Poirot, creio que o senhor foi longe demais. Não só me atrevo, como vou falar francamente com a senhora. Minha opinião é que a senhora realmente se apaixonou, mas o que a motivou foi o simples fato de poder tirar o noivo de sua amiga. Acho que, quando o conheceu, sentiu-se atraída por ele e deve ter hesitado na escolha do caminho que deveria seguir. A iniciativa, naturalmente, partiu da senhora e não do Sr. Doyle. A senhora é uma mulher bonita, inteligente e encantadora. Podia conquistá-lo ou não. A diferença entre a senhora e sua amiga é que ela não possuía escolha. Estava irremediavelmente apaixonada. A senhora sabia disso e, mesmo assim, foi em frente. Como o pastor rico da Bíblia, tirou a única ovelha do pastor pobre. Fez-se silêncio. Tudo isso não vem ao caso, murmurou Lynette, controlando-se. Sei disso. Só estou explicando por que o aparecimento de Jacqueline de Belfort lhe perturbou tanto, pois apesar dela estar se comportando como uma mulher sem dignidade e sem brio, no fundo a senhora acha que ela tem razão. Não é verdade. Poirot deu de ombros. A senhora está se recusando a ser honesta consigo mesma. De forma alguma. Devo acrescentar, madame, que sei também que pode ser generosa e fiel para com os outros. Pelo menos tento, disse Lynette, perdendo o ar de impaciência que lhe turbava o rosto. Por isso o sentimento de ter prejudicado outra pessoa a perturba tanto. Desculpe minha impertinência, mas no seu caso o mais importante é o fator psicológico. Suponho que o senhor tenha razão, embora eu discorde. Que posso fazer agora? Não posso alterar o passado. Tenho que enfrentar os problemas do presente. Poirot meneou a cabeça como que concordando. Tem razão. Não se pode voltar ao passado. Precisamos aceitar o presente. Infelizmente, nesses casos, temos também que aceitar as consequências pelos atos cometidos. Então não posso fazer coisa alguma? Perguntou Lynette, incrédula. A senhora precisa ter coragem. É o único conselho que lhe posso dar. O senhor não poderia falar com Jack? A senhorita de Belfort? Fazê-la ver a realidade? Poderia e o farei, já que assim deseja. Mas não espere grandes resultados. Temo que ela se tornou presa de uma ideia fixa. Mas certamente deve existir uma saída para nós. A senhora poderia voltar para Londres. E mesmo assim creio que Jack viria se instalar em frente à minha casa. Pode ser. Além do mais, acrescentou Lynette, não creio que Simon concorde com esta solução. Como ele está reagindo a tudo isso? Está simplesmente furioso. Poirot fez um gesto de compreensão. O senhor falará com ela? Sim, mas não creio que vá obter grandes resultados. Jack é tão imprevisível, disse Lynette com violência. Não se pode prever o que será capaz de fazer. A senhora refere-se a alguma ameaça? Poderia ser mais clara? Lynette deu de ombros. Ameaçou nos matar? Jack tem um temperamento latino. Compreendo. O senhor intercederá por mim? Não, respondeu Poirot com firmeza. Farei o possível no interesse de todos humanitariamente. Temos uma situação perigosa e difícil diante de nós.
Farei o possível para impedir uma desgraça e não creio que obtenha êxito. Mas não intercederá por mim? Perguntou Linnet Doyle vagarosamente. Não, madame, respondeu Hercule Poirot.